vídeo que segue vou-lhes então recomendar alguns dos melhores softwares, pelo menos aqueles que eu considero os mais indicados para quem começa agora. Inclusivamente um deles é grátis, portanto não tem nada a perder. E espero que seja uma boa ajuda, espero que já tenham comprado pelo menos a vossa tablet, com algumas das dicas que eu lhes dei no vídeo anterior. E portanto está na altura agora de recomendar que tipo de programas de pinturas é que vocês podem utilizar para começar. Peço desde já desculpa por alguns problemas no som, na flutuação do próprio som, porque este vídeo foi bastante demoroso de gravar, e inclusivamente tive que gravar com 2 ou 3 equipamentos diferentes em alturas completamente separadas, e houve microfones que tiveram alguns encalhos que eu só me apercebi mais tarde, depois de já ter gravado praticamente toda a narrativa. Portanto, desculpem-me os problemas do som, não que sejam graves, mas às vezes torna-se complicado. E vamos então a isto, porque há vários programas para recomendar e o que interessa aqui é que vocês depois comecem a desenhar pelo menos com um deles. Aquilo que vocês estão a ver agora no ecrã chama-se ArtRage, vai na versão 5 e é, quanto a mim, o melhor programa que vocês podem encontrar quando fazem a transição do tradicional para o digital. Se vocês nunca desenharam, seja em papel normal, seja em digital, também será porventura aquele que eu recomendarei, porque para quem quer começar a desenhar, este programa simula na perfeição praticamente todos os materiais verdadeiros que existem, ou pelo menos os mais comuns, óleos, acrílicos, aguarelas, guaches, e o que vocês podem ver aqui no ecrã é precisamente isso. Eu mais tarde irei fazer um vídeo especificamente sobre o ArtRage, indicando cada uma das suas funcionalidades, mas para já vocês podem ter aqui uma ideia, por exemplo aqui na aguarela, do poder da própria capacidade de simulação que este programa tem no que toca a recriar materiais tradicionais. Inclusivamente, este programa tem a grande vantagem de tudo o que vocês veem no ecrã a nível de opções é praticamente o que existe, ou seja, não há aquela grande confusão de opções como outros programas têm, desde Illustrator a Photoshop, que há menus e submenus e configurações que nunca mais acabam. Aqui no ArtRage não, é tudo direto, temos uma folha digital no ecrã, temos uma caneta, temos umas quantas opções, vários materiais e pegamos neles e desenhamos como se estivéssemos a desenhar num papel perfeitamente normal, ou uma tela perfeitamente normal. Como podem ver aqui, isto aqui é uma perfeita simulação da aguarela. Eu não tenho muito tempo para exemplificar agora, mas vocês podem inclusivamente controlar o nível de água e de transparência do próprio efeito. Eu mais tarde irei então demonstrar isto, mas é só para terem uma percepção inicial do resultado que podem obter em termos de simulação do próprio material tradicional. Estas opções que vêm aqui são praticamente o que existe, ou seja, a quantidade de água é aqui, no Thinners, que é essencialmente a transparência. O loading, nem sequer precisam tocar muito nele, é a quantidade de tinta que está dentro do pincel, por exemplo. Quase não varia muito em termos de efeito. Neste caso também aqui ajuda o facto do próprio papel que eu escolhi para simular para esta demonstração ser papel de aguarela, porque é outra das coisas que o ArtRage permite, é o facto de ter um manancial de tipos de papéis e de telas à vossa escolha. Quando iniciam um novo desenho, podem escolher diante de uma grande quantidade de tipos de papel, e depois eu logo demonstrarei isto mais à frente num vídeo específico sobre o ArtRage, mas para já, agora eu queria mesmo mostrar as funcionalidades em termos de materiais, porque foi este o programa que eu usei e que me fez conseguir finalmente, depois de levar anos a falhar, que me fez conseguir fazer a transição do tradicional para o digital. Neste caso estão a ver uma simulação de lápis de cera e mais uma vez temos aqui então as várias opções, simples ao máximo, a pressão com que carregam, isto é a suavidade também do próprio resultado. Dependendo do papel que escolhem, eu neste caso estou a pintar em lápis de cera num papel de aguarela, portanto o resultado é sempre em conformidade com aquele que seria no papel real, no mundo verdadeiro, não no virtual. Temos o gouache aqui ao lado, seguidamente temos os tradicionais marcadores de feltro, que funcionam exatamente da mesma maneira. Mais uma vez também temos aqui as várias opções, a pressão, a suavidade,
se são muito aguados ou não. Mais tarde então irei criar um vídeo em detalhe. A seguir temos o popular tradicional aerógrafo. Também funciona da mesma maneira, as opções aqui já são um bocadinho mais complicadas, mas também não é nada de especial, isto é o ângulo com que estamos a pintar. De seguida o meu favorito é o óleo, que funciona de forma praticamente tradicional, pegamos na cor que pretendemos, escolhemos então aqui o tubinho, despejamos a tinta onde queremos e depois pegamos numa espátula, como estaríamos a fazer de forma tradicional, e podemos misturar como se estivéssemos a fazê-lo numa tela real. Claro que novamente temos aqui as opções, temos os vários tipos de espátula, vários tipos de efeitos, fuminhos. Para dizer sobre isto, e tem a ver com o papel que nós estamos a usar também, novamente. De seguida temos o lápis, que pouco há para dizer. Por acaso a ferramenta do lápis no Art Rage não é seu melhor aspecto. Eu não gosto muito de usar o lápis nem mesmo para fazer esboços, porque, não sei, há aqui qualquer coisa que não... está demasiado simples, talvez. Eles têm aqui várias opções de tipos de lápis, dá para criarmos as nossas próprias, tal como fazemos no Photoshop, mas eu acho que o lápis ainda continua a ser aquilo que é a maior desvantagem, ou aquilo que não será a grande mais-valia do Art Rage, embora seja funcional e dá perfeitamente para trabalhar, não é esse o caso. Mas podia ter mais opções, apesar das várias pontas que ele já tem aqui, não é algo que me atrai particularmente. Temos então também finalmente aqui a típica caneta, estilo caneta Rotring. Aqui temos a sua versão em digital, com uma boa quantidade de opções, que eu irei depois, obviamente, mais uma vez detalhar no outro vídeo, mas que ajuda com que esta seja talvez uma das minhas ferramentas favoritas, mesmo para desenhar. Eu uso isto mais como um lápis do que propriamente até como tinta, é propriamente dita. É um programa que eu recomendo. Podem comprá-lo para computador, para PC e para Mac, e também para iPad, que funciona extraordinariamente bem. Especialmente para pintar a dedo no iPad é absolutamente fantástico. Podem encontrá-lo em pirataria, obviamente, mas sinceramente não recomendo, porque as cópias piratas que eu conheço eram todas muito mazinhas e falhavam em muitas áreas. Inclusive há cópias piratas que não permitem uma gravação correta do vosso trabalho e, sinceramente, por pouco mais de 60 euros no preço total, ou se conseguirem comprar a 25 euros como eu comprei em promoção, este software está constantemente em promoção, vai e vem, muda de preço, portanto estejam atentos. Mas recomendo vivamente, vale mesmo a pena adquiri-lo. No iPad ainda é mais barato, acho que é mesmo 20 euros ou 15 euros e chega a estar a 5, 6, 10 euros. A versão iPad tem menos umas funcionalidades do que esta, mas também não é nada por aí além. Se nunca desenharam em digital ou se querem passar do tradicional para o digital e não fazem ideia como fazê-lo, é por aqui. Devem iniciar-se precisamente através do Art Rage. No meu caso, eu utilizo muito mais para coisas estilo cartoon, para livros infantis, quando tem a ver com este tipo de desenho. É óbvio que o programa é extremamente poderoso e reproduz todos os materiais tradicionais que vocês conhecem e podem fazer qualquer pintura de aguarela ou óleo normal, do mais clássico possível, mas eu pessoalmente uso mesmo pelas suas capacidades de criar este tipo de desenho, porque desde das canetas para fazer os contornos até às aguarelas, os acrílicos e aos lápis de cor para fazer pelo menos a cor base das imagens, para mim o Art Rage ainda continua a ser um excelente programa para se começar um trabalho. E no meu caso falo de livros infantis ou de imagens para jogos de tabuleiro ou de cartas, pósteres até, livros escolares, já fiz bastantes aqui no Art Rage. Claro que vocês também conseguem fazer coisas tipo concept art e tudo o que se faz com o Photoshop é praticamente possível de fazer aqui. É uma questão de adaptação. Eu gosto bastante de trabalhar no Clip Studio também, no Photoshop, mais para concept art, mas sempre que preciso de algo que necessita de contornos, essencialmente de trabalhar a partir de desenhos que depois preciso contornar a preto, com o estilo antigo das canetas Rotring, para mim o Art Rage continua a ser a melhor opção, porque é imediato e tem um ótimo controle sobre as ferramentas. E não precisamos de estar a pensar nas opções e nas configurações quando estamos a trabalhar. Portanto, se vocês
Se vocês procuram um software para criar este tipo de boneco, mais uma vez o ArtRage é um bom ponto para começarem. Posto isto, vamos então passar ao próximo software, porque ainda há mais uns quantos para recomendar. Felizmente atualmente são todos bastante baratos e bastante acessíveis, portanto não há razão nenhuma para não terem pelo menos uns 3 ou 4, tal como eu tenho, e alternarem entre eles, até porque não precisam de fazer um único trabalho num único software, como eu irei demonstrar ainda muito mais à frente nos vídeos que se seguirão. E se quiserem uma alternativa ainda mais simples ao ArtRage, têm aqui o Mischief, que é uma espécie de... é quase como se fosse o Paint dos bons e complexos programas de pintura. Complexos, entre aspas, porque também aqui estamos na presença de um software bastante simples, bastante direto, que não conta com muitas opções, porque a ideia dos seus criadores foi mesmo dar uma tela gigantesca para que as pessoas pudessem desenhar da forma mais tradicional ou mais direta possível. Este é de longe o meu software favorito para esboços, porque é tão simples e as ferramentas são tão diretas que uma pessoa nem pensa 2 vezes ou 3 quando precisa de as utilizar, não perde tempo com configurações e é extremamente divertido, porque é aquilo que mais se aproxima de desenharmos com uma caneta Bic numa folha de papel. E ao contrário do ArtRage, todas estas ferramentas mais aproximadas do lápis ou da caneta são extremamente orgânicas, que é uma coisa que me surpreendeu bastante neste pequeno software, que tem um limite muito óbvio quando tentamos utilizar vários layers, várias camadas, não permite grandes utilizações e grandes devaneios, mas é absolutamente extraordinário na forma como nos faz sentir como se estivéssemos a desenhar em papel tradicional. Este é de todos, talvez com exceção do Clip Studio, que também é um bocado assim, mas em termos daquele feeling orgânico que nós temos quando desenhamos sobre uma folha de papel verdadeira, aqui o Mischief é aquele que melhor reproduz essa sensação. Além disso, foi o programa pioneiro numa coisa que até me admira muita gente ainda não ter adaptado, e que é a tela infinita. Ou seja, ao contrário dos outros softwares em que desenhamos numa tela de um tamanho concreto, 2000 pixels por 500 de largura, 10.000 por 5.000, aqui não, aqui a tela é infinita, não há um tamanho limite para a tela em que nós desenhamos. Há uma forma de agravar do tamanho que nós desejamos, mas quando estamos a desenhar a tela é infinita, e é tão infinita que podemos fazer inclusivamente zoom dentro de um pormenor qualquer que acabamos de desenhar. Neste caso, por exemplo, imaginem aqui o olho do boneco, e fazer zoom a um ponto tal que de repente temos uma nova tela em que podemos desenhar outra coisa cá dentro, e ao voltarmos ao zoom ao contrário, voltamos a ter o mesmo desenho original, e o outro novo que desenhamos não desapareceu. Se fizermos zoom novamente, ele cá está. Ou seja, é uma tela infinita, não só no tamanho para um lado e para o outro, para cima, para baixo, em qualquer dimensão, como ainda por cima tem esta nova particularidade de podermos desenhar dentro de desenhos de uma forma perfeitamente fractal, e que nos dá uma tela infinita. Não tem grandes capacidades de pintura, podemos usar as cores também, mas não é um programa destinado à pintura, embora haja quem faça trabalhos extraordinários com isto, porque, como eu já disse, isto é essencialmente quase o mesmo que estar a desenhar um papel verdadeiro, não sentimos que estamos a desenhar numa ferramenta digital. Portanto, há quem prefira trabalhar aqui, porque faz tudo o que faz numa folha, num trabalho normal, como se estivéssemos a desenhar no sentido tradicional. Eu gosto bastante dele para fazer esboços, e é um dos meus favoritos. Eu praticamente inicio todos os meus trabalhos, aqueles que necessitam de esboços mais complexos, faço-os aqui, especialmente no que toca a bonecos mais cartoon. Eu gosto muito do Mischief pelas suas capacidades e na forma simples como nos permite fazer aquilo que pretendemos sem grandes complicações. Portanto, este é também aquele que eu recomendo. É muito barato. Eu na altura acho que paguei 20€ ou 15€ por ele.
preço que ainda continua a ser o mesmo. Inclusivamente existe uma versão grátis, que tem apenas mais umas funcionalidades a nível de tipos de lápis e de poderem usar mais do que uma camada, mais do que um layer quando desenham. A versão paga. Mas também como o objetivo deste software é mesmo vocês desenharem da forma mais tradicional possível, se calhar também a versão grátis dá perfeitamente para vocês brincarem e criar até alguns bons trabalhos, mesmo sem precisarem de comprar, embora o preço final seja pouco mais de 20 euros atualmente, e vale mesmo a pena porque é um excelente pequeno grande software, especialmente se vocês gostam de fazer esboços em canetas Bic ou naquelas canetas tradicionais. São daqueles que fazem esboços durante as aulas de matemática nos cadernos no canto da folha e já sabem qual é que é a sensação que temos ao desenhar nos materiais tradicionais. Este aqui é a escolha perfeita, nem que seja só para uma questão de divertimento. E de seguida passamos então àquele que eu considero como sendo o melhor programa de ilustração no momento. Chama-se Clip Studio Paint. Originalmente o nome era Manga Studio, foi criado no Japão, precisamente com o objetivo de criar as populares bandas desenhadas ao estilo japonês, que nós conhecemos como mangas, e é uma espécie de Photoshop apontado especificamente para o desenho. O Photoshop surgiu há umas décadas atrás, como toda a gente sabe, e embora nunca tenha sido apontado especificamente para a ilustração, tem sido utilizado ao longo dos anos por concept artists e ilustradores, e já tardava no mercado uma ferramenta semelhante que tivesse mais ou menos as mesmas características, principalmente a nível de layers, tratamento de layers e de efeitos de transparências e camadas, mas já faltava um programa que se assemelhasse ao Photoshop, mas mais direcionado para os artistas, e foi o que aconteceu com este Clip Studio Paint, que mudou para este nome para o mercado ocidental e que desde há alguns anos tem vindo a crescer e a tornar-se numa das melhores ferramentas para desenho, principalmente até por ser muito mais leve do que o Photoshop e não pesa tanto no computador. Além disso, todas as suas ferramentas estão apontadas precisamente para o desenho. Este é mais um daqueles programas que costuma variar imenso em termos de preço. Há um par de anos eu comprei aqui a versão profissional deles, chamada Clip Studio Paint X, não confundir com o Clip Studio Paint Pro, que apesar de ter o nome Pro, não é a versão total e integral do programa. Embora também não se preocupem, porque se comprarem a versão Clip Studio Paint Pro, têm todas as ferramentas que precisam para fazer tanto banda desenhada como ilustração. A diferença entre um e o outro é que a versão X contém um módulo para fazer desenho animado, que é muito bom também. Portanto, se vocês se interessam por animação, recomendo vivamente que comprem a versão X. Embora, como podem ver pelo preço, dá a ideia que há diferenças enormes, mas na verdade não há. Elas justificam-se precisamente pelos módulos de animação e por algumas ferramentas na forma como exportam depois o documento final já preparado para impressão, que é uma coisa que não acontece na versão Pro, que exporta apenas documentos e imagens tradicionais em JPEG, mas tem guias de impressão, coisas mais técnicas que a versão X já contém. Eu comprei a minha versão há alguns anos atrás, precisamente ao preço que está agora, pouco mais de $200, e 2 dias depois de eu ter comprado o preço baixou para $50, o que foi mesmo a condizer para me levantar a moral. De qualquer forma, vocês não precisam ter a versão X, como já disse, a não ser que se interessem imenso por animação. Para quem começa agora, tendo em conta que os meus vídeos estão especialmente apontados para o principiante absoluto, eu recomendo que por menos de €50 neste momento, $49 dá pouco mais de €40, nem hesitem, comprem a versão Clip Studio Paint Pro, porque é fabulosa e vão conseguir fazer tudo o que eu tenho no meu site perfeitamente, sem qualquer problema. Qualquer tipo de ilustração que vocês veem aqui, vocês conseguem fazer precisamente sem precisar de um Photoshop ou de um programa muito mais caro. Por menos de €50 neste momento vocês conseguem ter um programa de pintura que lhes permitirá fazer tudo o que encontram aqui no meu portfólio. Portanto, tendo em conta que estes vídeos são apontados precisamente a quem vai começar, se calhar do zero, começarem por um programa como o Photoshop, tentarem desenhar um programa como o Photoshop pode ser um bocado assustador logo ao início. E sendo assim, o Clip Studio Paint é uma excelente alternativa, apesar de que também a nível de menus e do aspecto geral do próprio software, este é um daqueles que assusta logo à primeira. Mas não se preocupem, porque se há uma coisa que o Clip Studio Paint tem de bom é a quantidade de informação disponível tanto no site da própria companhia
como no YouTube, porque existem imensos tutorials em ambos os sítios e vocês vão inteirar-se facilmente do funcionamento do programa. Programa que é quase uma espécie de resumo e de meio termo entre aquilo que o ArtRage tem de melhor na forma como simula os próprios materiais tradicionais e aquilo que o Photoshop tem de melhor na forma como lida com as transparências, os layers e alguns efeitos de superposição que fazem parte das qualidades do Photoshop a nível de fotomontagens, mas que o Clip Studio Paint também vai pescar um bocado e com sucesso, pois permite-nos não atingir o grau de complexidade, por exemplo, de uma montagem feita no Photoshop, mas mesmo assim ainda serve para criarmos ilustrações tão complexas como estas que vocês veem agora aqui, numa das minhas últimas pinturas, feitas para um póster, e que também foi feito com base nos famosos layers, que funcionam tanto no Photoshop como no Clip Studio Paint, que é outra das coisas que o Clip Studio Paint tem de bom, é que não só grava no formato próprio dele, mas também consegue exportar muito facilmente em PSD, que é o formato que abre no Photoshop. Portanto, eu até costumo começar por desenhar no Clip Studio Paint, fazer praticamente 90% da imagem, desenhá-la, pintá-la, montá-la, e depois transpô-la para o Photoshop para fazer aquilo que o Clip Studio Paint não faz muito bem, na minha opinião, que é lidar com texturas, ou pelo menos é mais complexo até do que o Photoshop na forma como lida com aquilo que tem mais a ver com a fotomontagem do que outra coisa. E eu costumo desenhar imenso no Clip Studio Paint, praticamente todo o meu trabalho atualmente é feito no Clip Studio Paint, e depois finalizo no Photoshop naquilo que ele tem de bom, que é a maneira como podemos controlar melhor a cor e as texturas e as transparências, mas é também porque eu já estou muito habituado no Photoshop. Acaba por ser aquele programa que eu acabo sempre por voltar a ele, embora não seja necessário a utilização do mesmo, porque o Clip Studio Paint dá perfeitamente para vocês criarem um trabalho de raiz do princípio ao fim. No caso desta ilustração, por exemplo, foi toda feita em Clip Studio Paint, 99,99999%. Foi gerada, pintada, planeada, colorida, inclusivamente até as texturas, poucas texturas que eu utilizei aqui nas janelas, por exemplo, foi tudo criado dentro do Clip Studio Paint e praticamente não tive que usar Photoshop para nada. Eu usei o Photoshop mesmo no final, só por uma pequena correção já da imagem final gerada a partir desta pintura inicial, e como podem ver, aquilo que lhes parece uma pintura muito complexa, quando vocês fazem zoom, revela-se como apenas uma boa quantidade de desenhos e traços e riscos quase espontaneamente ao calhas e que lhes parecerão muito mais organizados quando a imagem está reduzida, mas isso é uma coisa que iremos falar lá mais adiante, porque isto de ilustração tem muito que se lhe diga. De qualquer forma, lá está, este é um bom exemplo de uma imagem de Clip Studio Paint. Em resumo, não se deixem assustar pelo aspecto algo complicado do Clip Studio Paint, porque os menus são mais intuitivos do que vocês podem pensar logo assim a uma primeira vista. E mesmo que sejam principiantes absolutos, vale a pena investir, se tiverem 50 euros para gastar, vale a pena investir neste software que consegue reproduzir materiais tradicionais também de forma tão orgânica, tal como o ArtRage consegue fazer. Se me perguntarem por qual é que deverão começar, se é pelo ArtRage, se é pelo Clip Studio Paint, o Clip Studio Paint pode parecer mais complicado e assustador ao início, portanto, se vocês são principiantes absolutos, se calhar eu experimentaria primeiro fazer qualquer coisa no ArtRage. Mas também não demoraria muito tempo, logo a seguir, não diria a passar para o Clip Studio Paint, mas também a trabalhar em Clip Studio Paint ao mesmo tempo, porque ambos os programas têm características que são únicas na forma como trabalham com os materiais tradicionais, e se vocês aproveitarem tanto um como o outro, só vão conseguir gerar ilustrações cada vez mais espetaculares. Portanto, é aproveitarem os dois. Se forem principiantes absolutos, talvez começar por testar o ArtRage, pela forma mais simples como trabalha os menus, só mais por isso do que outra coisa, porque na forma como reproduz os materiais tradicionais o Clip Studio Paint também é muito bom. Mas isso depende agora de cada um de vocês e daquilo que melhor se adapta à forma como vocês irão aprender. Tanto um programa como o outro são duas escolhas excelentes para quem quer começar. O Clip Studio mais assustador por causa do aspecto dos menus, o ArtRage mais imediato pela simplicidade
que demonstra logo ao início, mas ambos os programas são uma excelente escolha se vocês chegam agora a isto e não querem se arriscar a entrar em pânico, começando por um Photoshop, que aí então é que poderá ser muito mais complicado para aquele principiante. Não fiquem frustrados a tentar fazer uma coisa e não conseguirem dominar um software como o Photoshop, e comecem antes então pelo ArtRage ou, neste caso, pelo Clip Studio Paint, porque por 50€, se calhar, se tiverem que escolher e se o ArtRage estiver mais caro no momento, se encontrarem então o Clip Studio Paint ao preço que está atualmente, a versão Pro, não vale a pena comprarem a outra. Eu arriscava e comprava aqui o Clip Studio Paint e mergulhava completamente em todas as opções que eles têm no site e tutorials e materiais que oferecem, porque este programa é um verdadeiro mundo que contém inclusivamente coisas e detalhes que eu não revelei neste vídeo, porque pretendo falar sobre eles mais adiante, que os irá surpreender certamente se adquirirem este programa. Passamos então ao Photoshop, que segundo muita gente é o tal programa que faz milagres. Aquele programa que faz aparecer desenhos, ilustrações, bastante para isso que nós carreguemos num par de botões ou utilizemos um par de filtros, e parece que as coisas surgem sozinhas, dizem, pelo menos a julgar pelos comentários que se costumam ler na internet e até mesmo o que se ouve nas nossas televisões. O principiante que chega agora a este mundo pode ser levado em erro a acreditar que o Photoshop é aquele programa miraculoso que o irá transformar automaticamente no artista, mas cuidado com esse mito ou essa lenda popular, porque essencialmente foi propagada por gente que não faz a mínima ideia do que é trabalhar com Photoshop, e às vezes são inclusivamente aqueles que enchem o YouTube de comentários e dizem logo: isso é montagem de Photoshop, claramente, sem fazerem a mais pequena ideia de como é que se faz uma montagem de Photoshop. Vamos então passar a este programa, que acaba por ser essencial se vocês quiserem trabalhar na ilustração, não é mesmo? Não só será um bom complemento para todos os outros programas que já mencionei, como se o usarem apenas isoladamente também irão obter resultados excelentes, como é óbvio, mas desde já fica o aviso que é um programa bastante trabalhoso e bastante complicado de entrar. Não é para assustar as pessoas, mas também este é um daqueles que requer dedicação e algum tempo de experiência com ele antes de conseguirmos obter realmente bons resultados. Não é aquele que eu recomendo a quem começa agora nisto do digital, porque é bastante complexo em termos de opções e de sub-opções e do potencial que tem. Tem um potencial enorme, mas também é bastante elaborado e não é uma coisa que seja fácil de entrar, principalmente para quem ainda não trabalhou em digital ou nunca fez um desenho em computador. Começar por Photoshop não será a melhor ideia, pelo menos na minha opinião. Embora no YouTube existam imensos tutorials, vocês podem aprender praticamente tudo o que quiserem sobre o programa, inclusivamente como pintar nele, como desenhar, mas para começar não é aquilo que eu recomendo. Embora, se vocês o quiserem adquirir, a Adobe atualmente tem a opção de alugar o programa mensalmente, que é aquela que eu tenho, e por 12,29€ por mês, mais IVA, dá à volta de 13, 14€ por mês. Vocês conseguem ficar com o programa totalmente funcional, e vale a pena ter o programa original em vez de uma cópia pirata, porque as cópias pirata que existem no Photoshop não são muito fiáveis, tanto em termos da forma como funcionam certas ferramentas que são indispensáveis para nós fazermos boas ilustrações e que na cópia pirata nem sempre temos a garantia de que funcionem, como de uma forma geral a cópia pirata de Photoshop é muito pesada, contém muita coisa esquisita, incluída às vezes até pela própria pirataria, e não é muito recomendável. Sendo assim, se puderem alugar mais tarde, não precisa ser já, se vocês começam no digital não vale a pena sequer tocarem no Photoshop, pelo menos para já, mas se já estão um bocadinho avançados, já estão à vontade com os outros programas que eu mencionei e quiserem então testar o Photoshop mais por uma questão de quase de pós-produção de cada uma das imagens que vocês desenham, não é má ideia alugarem então aqui no Adobe o pack deles, que é o pack de fotografia. Os outros packs vocês não necessitam. O pack de fotografia inclui o Photoshop, inclui o outro programa que é o Lightroom, o Lightroom Classic, inclui 20 GB de armazenamento na cloud deles, pelo preço e pela qualidade do programa. Vale a pena terem uma cópia legal e não uma cópia pirata. O Photoshop desde há vários anos, desde que apareceu praticamente, que foi logo utilizado para ilustração, porque na altura também não havia muito software dedicado ao desenho digital. E muitos dos artistas conceptuais que produzem imagens para jogos ou para cinema, viram no Photoshop uma ferramenta ideal para começar a desenhar.
O que tornou de repente este software também num software de ilustração, quando a sua intenção original seria essencialmente a fotomontagem e edição gráfica. Não é o programa mais fácil de trabalhar, porque tem imensos menus escondidos, tem um potencial imenso, mas também é imensamente complexo. Por outro lado, como programa de desenho também não é nada mau. Vocês conseguem desenhar de raiz. Eu gostava de lhes poder dar uma ideia agora do potencial que o uso dos layers neste programa tem quando se trata de criar imagens, mas só para terem uma ideia, o Photoshop é um programa tão pesado quando comparado com o Clip Studio Paint, por exemplo, que faz praticamente o mesmo, que eu, para tentar aqui mostrar individualmente cada um dos layers que me interessava destacar, é quase impossível, porque o meu computador não tem memória sequer para suportar a gravação da ecrã e o peso do Photoshop. No caso do Clip Studio Paint, do ArtRage ou de qualquer outro software, nem se coloca essa questão porque não há problema nenhum. Mas basta ligar o Photoshop e o meu computador pelo menos, quase que entra em modo carvão a funcionar em câmera lenta. E no que é que o Photoshop é bom? O Photoshop é bom precisamente quando precisamos de criar uma ilustração que dependa imenso das texturas. De texturas externas, neste caso pedaços de fotografia, coisas que tenhamos pintado à parte, detalhes que queremos incluir através de várias técnicas que eu irei depois explicar muito mais adiante. Mas essencialmente o programa, como foi concebido para ser um programa de design gráfico, de tratamento de imagem, tem imensas funcionalidades que o Clip Studio, por exemplo, não tem, ou pelo menos não as tem de forma tão elaboradas, e que ajuda imenso quando precisamos de criar uma pintura, não direi de forma rápida, mas com uma base mais gráfica do que propriamente de desenho. Embora possamos, obviamente, desenhar também de raiz aqui, eu atualmente prefiro começar um desenho no Clip Studio por ser muito mais leve e muito mais simples, e depois passar para o Photoshop para o tratamento de imagem e para acrescentar texturas e criar uma composição mais elaborada. Curiosamente aqui, esta imagem foi praticamente toda criada de raiz em Photoshop, portanto, inclusivamente aqui estas partes de desenho foram pintadas também logo diretamente na imagem. Depois teve um tratamento imenso de texturas, como podem ver aqui eu tenho coisas, bocadinhos espalhados por tudo o que é sítio, e é essencialmente para isso que o Photoshop serve, é mesmo quase para a arte final apontada a uma imagem que tínhamos desenhado. Eu tenho aqui esta, que comecei em Clip Studio Paint, porque eu gosto bastante da forma como o Clip Studio Paint permite desenhar de uma forma praticamente orgânica, e depois para finalizar o desenho eu passei para Photoshop para criar os títulos, as fontes, e para acrescentar algumas das texturas, manipular um bocado a cor, e foi essencialmente isso. Por exemplo, se eu conseguir ampliar nesta demonstração o que eu quero mostrar aqui do detalhe da cidade, vocês irão perceber que estes brilhos, estas luzes compõem a ilusão de que existe uma cidade ao longe, foram todos adicionados em Photoshop através de uma textura de várias fotografias de fábricas e de coisas semelhantes, e que eu acrescentei então no final, em cima do desenho original que foi criado em Clip Studio Paint. Apesar do peso e da própria complexidade do software, o Photoshop acaba por ser sempre um programa incontornável para quem se quer dedicar a isto de ilustração, porque mais tarde ou mais cedo vai ter que o acabar também por usar, nem que seja para corrigir a cor ou para acrescentar uma textura ou duas, porque nisto digital as texturas fazem sempre grande diferença, e especialmente aquelas que não parecem lá estar. E nem sempre o Clip Studio é o programa ideal para as manipular, porque, como já disse, o Photoshop foi criado precisamente para este tipo de funcionalidade, e o Clip Studio é mais para ilustração e para desenho e pintura tradicional. Portanto, terem os dois programas lado a lado, um complementa o outro. Embora possam ser usados isoladamente, ambos os programas têm vantagens, pois cada um deles faz uma coisa melhor que o outro não faz e vice-versa, e por isso não perdem nada em aprender a trabalhar tanto com o Clip Studio como com o ArtRage ou com qualquer outro programa que vocês possam encontrar pela frente e que se adapte melhor ao vosso estilo. O Photoshop
é obviamente um software a ter em consideração, não como porta de entrada para este mundo da pintura digital, mas como complemento quando vocês já dominarem bem a ilustração num Clip Studio ou num Art Rage ou num outro programa mais simples que vocês queiram adotar para se iniciarem nisto da pintura em computador. E nisto do Photoshop já agora, como eu já referi inicialmente, vale a pena ter a versão legal, porque se a versão legal já é pesada, com o conteúdo legítimo que lá está, muitas das versões piratas não só são ainda mais pesadas e o funcionamento é mais lento, como podem arrastar coisas que vocês não querem ter associadas ao vosso computador, para além dos vírus, malwares e tudo o que vem normalmente agarrado às cópias piratas. Eu da pirataria da Adobe e do Photoshop que testei, até hoje nunca encontrei um software pirateado de Photoshop que funcionasse da forma que o original funciona, seja nos atrasos de muitas ferramentas, seja na ausência total de algumas outras. Eu desde que mudei para o software legal nunca mais tive problemas para lá da inerente lentidão que o próprio software já acarreta por ser na sua origem um software muito pesado. De qualquer forma, se vocês darem bastante uso ao programa, recomendo que tenham uma cópia legal, definitivamente. O Photoshop é um daqueles que vale a pena ter uma cópia legal, tal como o Clip Studio, o Art Rage, especialmente aos preços que os programas se encontram hoje em dia. Portanto, eu acho que atualmente já não há grande justificação para a pirataria no caso deste tipo de software. Se não querem ou não podem comprar um software legal, não desesperem, porque atualmente já existe uma excelente solução grátis e tão poderosa quanto o Photoshop, ou quanto o Clip Studio, ou quanto o Art Rage. Pelo menos pelo que me dizem, embora eu nunca tenha trabalhado nem feito um único risco com este software. Tenho os meus próprios softwares, como já referi, aqueles a que eu estou mais habituado, mas tenho também bastantes amigos meus ilustradores que trabalham nesta ferramenta. Já vi vários livros feitos com o Krita, livros infantis, imagens para jogos de cartas também, e pelo que me dizem, não há grande diferença entre o funcionamento disto ou o resultado que se consegue obter com isto e o que se consegue obter com o Clip Studio, com Art Rage, com Photoshop. Isto é um programa de open source, o que significa que é grátis, vive à custa de donativos e de publicidade, mas vocês podem fazer o download, tanto para Mac como para PC, e pelo que me disseram é excelente. Eu, pelo que me percebi, embora ainda não o tenha testado, dá-me mesmo a ideia de que será uma espécie de Photoshop simplificado, misturado com Art Rage, misturado com Clip Studio. Isto hoje em dia tudo se mistura, e as firmas, para conseguirem distinguir-se e tornarem as coisas mais simples, acabam por captar as melhores funcionalidades de um programa e de outro e tentarem resumir tudo numa nova proposta em termos de software de pintura. E mais uma vez, pelo que me é dado a perceber aqui neste programa, estamos na presença de um outro software que parece-me ser extremamente orgânico. Para começar, em termos de performance e de velocidade, é tão bom quanto o Clip Studio ou quanto o Art Rage, pelo menos pelo que me é dado agora aqui a perceber. Em relação ao Photoshop, sente-se leveza, mais um destes softwares de pintura em que nem se compara sequer com o peso infindável que por vezes o Photoshop tem quando precisamos de usar apenas o mais simples, a caneta mais simples. Neste caso não sinto qualquer diferença entre isto e um Art Rage para começar. O que quer dizer que, sinceramente, isto parece-me ser uma boa opção se vocês agora chegam a isto do digital também para começar. Ferramentas é coisa aqui que não falta, canetas também, embora pareça-me ser tudo muito simples e muito direto, o que é o melhor que vocês também podiam ter se começam agora nisto da pintura digital em computador. Os layers parecem funcionar exatamente da mesma maneira que o Photoshop, com o mesmo tipo de propriedades, o que significa que, independentemente de vocês usarem este software ou não, vocês vão poder sempre acompanhar qualquer uma das minhas lições, mesmo que sejam feitas em Photoshop ou em Clip Studio Paint, porque basta ter aqui as mesmas funcionalidades na secção dos layers para vocês conseguirem reproduzir exatamente o que eu irei demonstrar, mesmo trabalhando no outro software. Portanto, hoje em dia não há grande diferença entre aprenderem as técnicas num software ou no outro. É uma questão de vocês decorarem
onde é que está cada uma das funcionalidades em cada um dos softwares, porque as técnicas são exatamente as mesmas, independentemente se vocês aprendem no Photoshop ou no ArtRage ou no Clip Studio. Sim, eu estou bastante impressionado com a fluidez deste Krita. Isto para um programa grátis é bem capaz de ser o melhor programa de ilustração grátis que eu encontrei pela frente há muitos anos mesmo. E não sei se eu próprio não irei mudar para aqui, ou pelo menos fazer um livrinho ou dois, mesmo profissionalmente, utilizando esta ferramenta. Se isto é uma ferramenta grátis, merecia realmente ser paga, porque, sim senhor, muito bom mesmo. Não tenho qualquer experiência para além do que vocês estão a ver agora aqui no ecrã com este software ainda, mas penso que já o posso recomendar vivamente. Muito bom mesmo. A velocidade deste Krita é extraordinária. E lembrem-se que o meu computador já é um computador de 2011, apesar de ser um iMac. Se eu tentasse fazer isto no Photoshop, o meu computador já tinha encravado de todas as maneiras possíveis e mais algumas. Inclusivamente mesmo o próprio Clip Studio, não sei se não será mais lento em termos de processamento do que este próprio Krita. Portanto, sim senhor, estou bastante impressionado com isto. É grátis, recomendo vivamente. Os layers funcionam como o Photoshop e como o Clip Studio, portanto não terão qualquer problema em seguir as minhas lições, mesmo que sejam feitas noutro software. Façam o download, explorem, aprendam a localização dos menus e das opções. Espreitem também o Clip Studio e o Photoshop se puderem, só para terem uma ideia de onde é que está cada uma das coisas no que toca à relação entre programas, porque as opções são todas semelhantes, não há um programa de pintura que não tenha praticamente o mesmo conteúdo. E espreitem, pratiquem, treinem. Sim senhor, eu estou seriamente a considerar mudar para aqui. Isto é a primeira vez que eu abri este software, o Krita nunca tinha aberto, eu instalei o programa precisamente para o recomendar, porque bastantes amigos meus ilustradores trabalham nele e disseram-me que o programa era excelente mesmo para quem começa, e confirma-se, acho que este programa é um espetáculo. Portanto, é grátis, meus amigos, em termos de recomendações, por muito que eu recomendo todos os outros programas pagos que eu gosto e que eu utilizo no meu dia-a-dia, este, sinceramente, eu ia já pescá-lo. E ia já começar a trabalhar com ele. Impressionante mesmo, muito bom. 5 estrelas este software. Tão bom como o Clip Studio Paint em termos de funcionalidade e tão rápido como o ArtRage, se até não for mais rápido do que todos eles. Está devidamente aprovado e futuramente, quando eu fizer um trabalho mesmo a sério nisto, eu irei então criar se calhar uma review mais em detalhe sobre este Krita, porque sinceramente parece-me uma grande opção para quem não tem dinheiro, ou quem não quer comprar, ou quem não quer arriscar a começar do zero e gastar dinheiro logo à partida num programa pago, já que este é totalmente grátis e totalmente funcional. Vão pescar este programa imediatamente. Já que estou a falar de programas grátis, também não podia deixar de recomendar o Blender, porque atualmente é para mim o meu programa favorito de 3D, para fazer animação 3D, embora eu esteja muito por fora da animação 3D hoje em dia, porque ou fazia animação ou fazia ilustração, isto o tempo não dá para tudo, mas já há 25 anos atrás eu fiz parte da equipa que criou o primeiro videogame produzido em Portugal e que fomos os primeiros aqui no nosso país a usar animação em 3D. 25 anos atrás, quando a primeira versão do 3D Studio saiu, ainda era em DOS, antes do Windows sequer existir, eu criei estas pequenas imagens que fazem parte de animações que estão dentro do próprio jogo e que foram feitas na versão DOS 2.0 do 3D Studio na época, num PC 486 a 33 MHz. Ainda não tinham surgido os Pentiums no mercado, apareceram pouco tempo depois, e isto foi a minha última experiência assim mesmo profissional dentro do 3D, embora eu tenha feito algumas coisas depois mais tarde para publicidade, também já num 3D Studio mais recente, mais moderno. O Blender foi aquilo que me fez voltar a tocar no 3D, porque muito concept art atualmente, tanto para filme como para jogos, como para outros tipos de produtos, hoje pode começar por ser uma modelização em 3D. E eu andei aqui a brincar, apesar do meu computador não dar para muito, andei a brincar com o Blender há um par de anos atrás para fazer uma breve demo
só de animação, só para ver como é que a coisa resultava. Porque hoje em dia muitas das imagens que vocês veem em digital também começam a partir de renderizações em 3D. Neste caso o Blender, mas muitas são em 3D Studio, que ainda é bastante usado. Mas pessoalmente eu prefiro o Blender, apesar de ser um programa muito confuso ao início, para ser extremamente complicado. É um programa que é bastante intuitivo para o criativo, para a pessoa que gosta de criar. Mal aprendemos como funcionam alguns dos menus básicos de modelação e o que quer que seja relacionado com isso, conseguimos produzir pequenas animações ou pequenas imagens que depois poderão ser transformadas em imagens de concept art, como por exemplo vocês podem ver agora aqui no meu teste inicial. Tudo isto são imagens que foram uma mistura entre Blender e Photoshop, ou seja, comecei pelo Blender, quando criei aqui, por exemplo, a estação espacial, depois de renderizada e devidamente texturizada no Photoshop, deu este resultado. É nisto que o Photoshop é bom, ao contrário do Clip Studio. Embora o Clip Studio também pudesse pintar por cima destas imagens, da base que serviu para criar estas imagens, o Photoshop está mais adequado para quem quiser fazer coisas entre o 3D típico tradicional e o concept art. Por isso eu recomendo vivamente o Blender. Se vocês quiserem dar aqui uma olhada na minha primeira animação só de teste, lembrem-se que o meu computador é muito fraquinho, por isso não pude criar grande coisa. Mas o que vem agora aqui é essencialmente o que depois foi usado para criar as imagens de concept art mais tarde renderizadas e trabalhadas em Photoshop. Portanto, eu recomendo vivamente que quem quiser entrar no 3D, o Blender para mim é uma ferramenta extraordinária. Além disso, é mais uma daquelas que é completamente grátis. Já muita produção profissional hoje em dia é feita com esta ferramenta, em vez de ser com 3D Studio, como era antigamente, porque esta ferramenta está cada vez melhor, é grátis, é fácil, é relativamente fácil de aprender pelo menos as bases, e é perfeita para trabalhar tanto em animação, nas coisas mais básicas, como para criar imagens estáticas em 3D, em modelação, ou então se quiserem fazerem como eu faço, ou como muita gente faz, que é pegar nas imagens inicialmente renderizadas em Blender e criar estes concept art já mais texturizados e elaborados, caso não o queiram fazer diretamente no Blender, porque ainda precisam de um computador super potente e o meu próprio computador não dá para tirar partido das funcionalidades do Blender a 100%, quando muito tiro partido a 10, 15%, visto que o meu computador ainda é de 2011 e não estava a planear trabalhar em 3D nele tão cedo, por isso. Mas o Blender mesmo assim ainda funciona bem no meu computador, o que quer dizer que em termos de peso também não é propriamente o Photoshop. O Blender é um programa ainda bastante leve e como podem ver eu estou aqui a manipular no ecrã sem qualquer problema a maquete que eu fiz da minha estação espacial. Eu mais tarde irei criar uns vídeos especificamente sobre como vocês podem pegar no Blender e na modelação 3D e adaptá-la à ilustração tradicional ou mesmo ao concept art ou ao desenho, porque isto aqui também é um mundo e é uma das técnicas que se usa também atualmente. Portanto, há muitas maneiras de vocês conseguirem criar uma ilustração digital, não precisa ser apenas uma pintura nos moldes tradicionais, não precisa ser também apenas uma montagem ou uma edição fotográfica ou gráfica no Photoshop, mas pode também começar por aqui, pelo Blender ou por um outro programa qualquer 3D que vocês escolham, embora eu recomendo vivamente o Blender até porque é completamente grátis. E é isso, aguardem, fiquem atentos aqui ao canal porque eu irei especificar bastante em vídeos futuros sobre como vocês podem fazer a transição de um 3D para a ilustração normal, tradicional, ou pelo menos aparentemente tradicional, embora tenha sido gerada inicialmente por um modelo criado em 3 dimensões. Os modelos em 3 dimensões também têm a grande vantagem de poderem ser, digamos, fotografados em qualquer ângulo e, portanto, basta vocês criarem, por exemplo, uma nave espacial como esta e depois captam a imagem nos ângulos que quiserem, ou as várias imagens nos ângulos que quiserem, e em cada uma dessas imagens produzem então uma ilustração, pois, como podem ver aqui, por exemplo, nesta minha estação espacial, não só deu para criar a estação espacial para esta imagem aqui, com uma nave que se aproxima, como, por exemplo, usei o mesmo modelo para criar esta versão aqui, fotografado de outra perspectiva, adicionando mais uma ou duas naves. Este é o interior deste mesmo modelo, neste caso esta zona toda que vocês veem aqui, onde as naves aterram, é o interior aqui do hangar.
Portanto, é o mesmo modelo, aqui também é a mesma coisa. Portanto, esta nave que vocês veem aqui e a estação espacial é precisamente esta nave e a estação espacial que está aqui. Portanto, se vocês nunca pensaram no assunto, tem aqui algo em que pensar também, porque é mais uma opção para vocês criarem também novas imagens e novas maneiras de criarem novos mundos e cenários imaginativos de uma forma completamente diferente. Mas sobre isto irei falar muito mais adiante e vamos ficar para já por aqui. Eu só queria mesmo introduzir o Blender para lhes dar uma ideia de que, como o programa tem um potencial fabuloso para também criar este tipo de ilustrações. E além disso, volto a dizer, é também mais um daqueles programas que é totalmente grátis e que eu recomendo vivamente. Agora em breve irá ter uma nova versão que vai mudar radicalmente algumas das suas opções e acho que vai tornar o programa mais simples até. Mas para já ainda existe na versão 2.79, se não me engano, que vale a pena fazerem o download para espreitarem, pelo menos para terem uma ideia do que é que podem contar. E vejam também os inúmeros vídeos que existem na net com tutoriais sobre como trabalhar com o Blender, para principiantes também. Mas eu sobre isto iria falar em grande detalhe mais tarde. Para já era só mesmo para lhes dar a ideia de que isto existe. Blender.org. E pronto, espero que este vídeo os tenha ajudado pelo menos a escolher o primeiro software com que se irão iniciar nisto digital, porque há muito por explorar e a escolha de um bom software e daquele mais indicado para nós é sempre fundamental, logo ao início. E espero que vocês escolham pelo menos um ou dois, ou pelo menos tentem testar um ou dois daqueles que eu mencionei. Não se esqueçam então que existe o Krita, que é um software totalmente grátis, apesar das recomendações que eu fiz inicialmente, apontando para aqueles softwares pagos, como o Clip Studio ou o ArtRage. A verdade é que a partir do momento em que vocês têm um software como o Krita, que me parece bastante bom, se não tão bom quanto qualquer software pago, embora eu não tenha experiência com ele, mas tenho amigos ilustradores que garantem que o programa é espetacular e pelo menos pelo que me deu a perceber é verdadeiramente excelente. Portanto não há motivo nenhum para vocês não começarem agora a tentar fazer qualquer coisa em digital. Lembrem-se de comprar a tablet, a mesa de desenho correta, uma boa mesa de desenho. O computador não é necessariamente obrigatório que seja uma bomba, também para o que vocês vão começar a fazer inicialmente não é necessário. Basta ter uma boa mesa de desenho e um bom software, e qualquer um dos softwares que eu recomendei agora inicialmente é uma boa aposta, mas eu aponto à partida para o Krita neste momento, porque é aquilo onde vocês não vão ter que pagar por ele e parece-me tão bom ou tão profissional como qualquer um dos outros pagos com que eu costumo trabalhar. Em relação agora aqui ao canal, este é um dos primeiros vídeos, mas provavelmente quando vocês estiverem a ver já isto, já existirão inúmeros outros. E agora é a frase do costume, que é subscrevam o canal e não deixem de acompanhar o que seguirá no futuro, porque eu tenho planos bastante complexos para tudo isto que envolve este projeto do Imaginem Só, e espero que no próximo vídeo vocês já estejam em condições de começar a trabalhar. Portanto, vão lá então comprar uma boa tablet, não preciso gastar muito dinheiro, saquem o Krita que é grátis e comecem a desenhar, porque isto está tudo na prática. E não há programas milagrosos, nem software, nem computador, nem hardware milagroso que os faça tornarem bons artistas automaticamente, sem trabalho. Portanto, começar do zero toda a gente começa.